Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos entender um pouco sobre a ética e a moral na história através de alguns pensadores e entender um pouco desse comportamento humano desde a infância até a nossa fase, de autonomia, que é conhecida pelo Jean Piaget. Jean Piaget foi o nome mais influente no campo da educação durante a metade do século XX. Ele se tornou um símbolo para a pedagogia. Foi também um biólogo, psicólogo e dedicou parte da sua vida a observar o conhecimento humano, principalmente o comportamento da criança. Esse pesquisador, nascido na Suíça, acreditou que o principal objetivo da inteligência era ajudar as pessoas em sua ambientação ao meio que vivem. Então, ele buscou compreender o comportamento humano e de que forma o homem se adequa a esses meios, através de seus hábitos e reflexos. É onde ele, partindo do comportamento humano, Jean Piaget buscou compreender o aspecto moral da criança, que é caracterizada pela chamada anomia. Isso envolve o comportamento egocêntrico de uma criança. Depois, a criança passa por uma fase de heteronomia e, finalmente, quando se tem o desenvolvimento, ela vai ter a fase de autonomia. Essas são as 3 fases que uma criança vai desenvolver no seu comportamento moral, segundo Piaget. A fase de anomia é natural de uma criança pequena, ainda naquela fase de egocentrismo. Uma criança não reconhece regras e normas. Por exemplo, um bebê quando está com fome, ele chora e quer ser alimentado na hora. Isso é uma necessidade básica, mas ao mesmo tempo a criança não tem noção de normas e nem regras. Na fase de autonomia, os deveres são vistos como externos, quando a mãe, por exemplo, impõe normas em casa, que o filho não deve fazer aquilo, e a criança não entende o porquê, mas ela tem que obedecer certas regras externas. Já na autonomia é onde o indivíduo ele adquire a consciência moral, quando ele já sabe o que é certo e o que é errado. Partindo dessa investigação sobre o conhecimento e o comportamento humano, Piaget criou a teoria conhecida como teoria da cognição. Essa teoria ela vai se basear em desenvolvimento intelectual, afetivo e moral, e pode ser dividida em 4 estágios. O sensório motor, que é quando a criança nasce até os 2 anos, a pré-operatória, que é de 2 anos a 7 anos de idade, a operacional concreta, onde a criança de 7 a 11 anos, e a operacional formal, que é justamente a partir dos 11 anos de idade. Então, nós todos estamos nessa fase já formal, já sabemos, já temos consciência moral. Algo que precisamos compreender sobre o Piaget, que essa teoria ela foi investigada em todas as culturas e em todos os lugares. Então, toda criança ela vai ter, segundo Piaget, esse comportamento por fases. Desenvolvimento no campo intelectual, na questão dos relacionamentos, no caso afetivo, e o comportamento humano. Ou seja, em algum momento a criança ela não vai reconhecer as regras, ela vai ter um comportamento de chorar, de não saber o que é sim, do que é não. A criança ela vai ter receio de algumas coisas, ela já vai reconhecer em algum momento a questão da heteronomia, ou seja, vai reconhecer as normas e as regras impostas em casa e depois na escola. E, por fim, a gente vai ter também aquela fase onde a criança ela já tem uma certa autonomia, ela já tem a consciência moral.